tarde, espero que você esteja bem aí no Rio de Janeiro, nesse movimento todo, hein? Bom, vamos falar um pouquinho sobre... Eu acho que você já fez um resumo da entrevista do Sidney Possuelo, ele é um grande indigenista. Eu queria acrescentar só algumas pequenas coisas, porque com relação ao veículo, o Estado de São Paulo, eu acho que a gente tem que ter uma certa tolerância, porque o Estado de São Paulo está sendo aquilo que sempre foi, ele não mudou nada. Eu acho que pior que o veículo, o jornal Estado de São Paulo, a gente deve considerar a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo foi sempre um norte para a gente, né? Com relação às questões políticas. E a Folha de São Paulo está deixando de ser esse norte, está com outras considerações, outras ideias, e já não são mais aquilo que era na época que você mesmo citou em algum momento numa das suas lives, como o caso do Zé Simão, né? José Simão faz uma falta incrível, as piadas, as charges dele eram incríveis e a gente não perdia nada. E assim como ele, outros colunistas da esquerda eram pessoas que a gente lia todos os dias, né? Quem assinava a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deixou de ser o que era, ela não é mais a mesma coisa. Mas o Estadão, voltando a dizer, ele nunca deixou de mostrar a que veio. Bom, mas eu quero falar um pouquinho rapidamente, bem rapidamente, sobre o Sidney Possuelo. Sidney Possuelo é um grande indigenista, nós sabemos o trabalho que ele fez. Nós sabemos, por exemplo, que ele criou, né, a reserva Yanomami, pode-se dizer que ele criou a reserva Yanomami em 1992. E não só isso, ele tem um grande trabalho no Brasil e ele viabilizou, ajudou a demarcação de 166 terras indígenas. São dados importantes de quem é Sidney Possuelo. E já na época da demarcação da terra Yanomami, em 1992, o Sidney Possuelo diz que, eu vi uns dados publicados numa entrevista dele para a Focus Brasil, né? Que já havia por volta de 40 mil a 45 mil garimpeiros na área. E que os indígenas viviam, que era um número menor, né? Eles viviam ali próximos, eram 1.200, 1.600 indígenas naquela região e viviam um pouco afastados desses garimpeiros. Então essa era uma contribuição que eu queria fazer. E com relação à Globo, nós precisamos entender que a Globo é uma potência que está mais preocupada com a política, na verdade, do que com as questões ambientais, porque eles só por obrigação de ofício, né? Porque nós temos vários jornalistas ali, mas só tem um jornalista que fala sobre meio ambiente, que é o André Trigueiro. E o André Trigueiro não tem estado, na realidade, em muitos programas, principalmente na Globo News, que é o que eu vejo, né, que eu assisto, não tem estado tão presente assim para contar certos detalhes, né, que nós precisamos. Esteve presente sim em maio, quando foi o julgamento da Ferrogrão pelo Supremo Tribunal Federal, mas essa questão dos Yanomami não está nem em segundo plano na Globo News, está em terceiro, em quinto plano. E é isso que a gente deve reclamar. A gente deve chamar atenção para isso. Eu assisto, por exemplo, vários programas da Globo News, Estudo I, Em Pauta, o César Tralli,
né? Não estou fazendo propaganda não, mas eu busco informações. E essas informações que eu busco não estão nesses programas. E quando estão assim, bem em um plano bem para trás. O André é um único que fala com proficiência, né? Da questão ambiental, da questão climática. Alguns jornalistas estiveram na COP para falar sobre como a COP foi importante para essa questão da OPEP, como a COP, como a exploração de petróleo na bacia equatorial brasileira não estava de acordo com a entrada do Brasil na OPEP+, mas isso era gancho para a notícia. Na verdade, os detalhes, como essa questão que o Poçuelo colocou nessa entrevista no Estadão, aliás, que eu não consegui ler por completo, porque não consegui o acesso, né, à matéria, o que é uma pena, porque é uma matéria que deveria ser livre, né, em se tratando de assuntos como meio ambiente, povos indígenas, seja qual for o veículo, Estadão, Valor Econômico, deveriam disponibilizar, porque o brasileiro precisa desse conhecimento, precisa dessa leitura, precisa entender sobre isso. Mas eu quero encerrar minha fala exatamente dizendo que nós passamos o ano inteiro falando dos Yanomami, dos garimpeiros na terra Yanomami, e nós chegamos ao final do ano, hoje é dia 26, e até agora nós não vimos nenhum resultado realmente a comemorar sobre o afastamento dos garimpeiros, dos criminosos da terra Yanomami. Isso é uma questão que deve ser levantada, isso é uma questão que deve ser cobrada do Lula, cobrada da Sônia Guajajara, cobrada da Marina Silva. Afinal, nós temos o quê? Nós temos 2 ministérios voltados para questões ambientais e indígenas, e essas pessoas não aparecem para serem entrevistadas, pelo menos eu não as vejo na Globo. É um milagre que o Estadão tenha entrevistado o Sidney Poçuelo, é um verdadeiro milagre, mas você mesmo deu a motivação, né? Pelo menos a gente queria que essa matéria estivesse disponível para todos nós. É lamentável que a gente termine o ano. Amanhã é dia 27. Dia 27 é o dia, só para lembrar e acrescentar nessa live sua, nossa, né? Que dia 27 seria o último dia que o presidente Lula teria para vetar o PL do veneno. E o PL do veneno, nós sabemos, tem uma ligação, a questão dos agrotóxicos tem uma ligação muito importante com florestas, com terras indígenas, com rios, né? Com o clima, né? Com o ar que a gente respira, com as pessoas que bebem as águas onde esses agrotóxicos se infiltram. Então amanhã é dia 27. Eu já falei na nossa retrospectiva de 2023 que o Lula, por favor, vete o PL do veneno, porque assim como os Yanomami continuam sob a maldade do garimpo, a destruição do garimpo em suas terras, destruindo crianças que não têm alimentação, indígenas subalimentados, nós temos
em contrapartida, um PL do veneno que precisa ser vetado amanhã, dia 27. Só passando para lembrar isso. Um beijo para você e cuidado aí no Rio de Janeiro, hein? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.